Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o F360 da ESPN, analisando a atuação do Verdão contra o Porto, galera. Jogo muito bom do Verdão, faltou efetividade ali no último passe para fazer o gol, galera. O Palmeiras teve bastante chance, mas não conseguiu fazer o seu gol. Jogou muito melhor do que o Porto, na minha opinião. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Vamos falar do Palmeiras já com os lances do jogo. Boa. Vamos começar a nossa análise com o Eugênio Leal. A gente está vendo o menino Estevão. Esse é o Samu. O Estevão teve duas chances no primeiro tempo, uma pelo menos no primeiro tempo, né, Eugênio? O Samu também teve a dele, mas o Palmeiras teve mais chances, não teve, Eugênio? Sim, já no primeiro tempo teve mais chances. Se a gente somar o jogo todo, isso aumenta, porque o segundo tempo do Palmeiras foi bem melhor do que o do Porto. Foi um jogo muito bom, muito bom. Os dois times tiveram as suas oportunidades, mas o Palmeiras conseguiu se impor. Mostrou uma consistência muito grande no plano tático, no plano físico. Se beneficiou, né, de um Porto muito cansado no segundo tempo. Imagino eu que em função de estar em final de temporada, do campeonato português já ter acabado há cerca de um mês, o time está meio que sem competição. E o Palmeiras soube aproveitar-se disso. Faltou um detalhe, que era a bola entrar na rede para ganhar o jogo. Mas mostrou-se um time muito bem montado, muito competitivo e que realmente foi melhor do que o Porto no jogo. O Porto teve também suas chances de ganhar o jogo. É isso que você falou. Eu ia falar, você já falou antes. O Everton também fez as defesas dele. Em dois momentos importantes, uma delas no começo do segundo tempo. Acho que ficou esse gostinho de quero mais justamente por isso, né? Porque o Palmeiras esteve perto da vitória. O Palmeiras não só teve mais chances, como chegou a ter 3 chances no mesmo lance no fim do primeiro tempo. Aquela bola onde o goleiro Cláudio Ramos trabalhou e fez o Abel falar muito dele, né? Imagine se esse... Foi o nome mais comentado após o jogo. Nas entrevistas coletivas também o Martinho Anselmo falou sobre ele. A imprensa portuguesa o destacou bastante. Não à toa, né? Ele foi eleito assim, foi colocado como o melhor em campo, o que mostra a superioridade do Palmeiras, né, Pro? E ele entrou também no lugar do titularaço, que é o Diogo, né? Uhum. É o goleiro da seleção O goleiro que portuguesa. acabou de ganhar. Olha essa tela aqui que vai aparecer pra gente, professor, e pro fã de esportes também que nos assiste, falando um pouco mais do goleiro do Porto. Herói Cláudio Ramos contra o Palmeiras. Comparação com 2 jogos do Campeonato Português na temporada. Contra o Palmeiras não sofreu nenhum gol, nos outros 2 jogos sofreu 3. Contra o Palmeiras, 4 defesas, nos outros jogos 5, em 2 jogos ele fez 5. E o aproveitamento de 80%, aproveitamento de defesas contra o Verdão, com 1,98 gols prevenidos. Olha a diferença, de 1,98 para 0,28, de 80 para 55,6. Como dizia, você estava dizendo, professor, ele é reserva do Diogo Costa, que é o goleiro da seleção portuguesa. Também por isso chamou muito a atenção. Ele evita 2 gols no mesmo lance. São 3 lances, 2 é ele que tira. Um deles acha até que aquele tapa, ele nem precisava ter dado aquele tapa mais para o meio, mas enfim. Mas ele dá aquele tapa justamente para o rebote não cair no pé do jogador do Palmeiras. Mas é um tapa muito forte que a câmera de podia trás. ter comprometido ali. Mas enfim, foi uma atuação ótima. Alguns amigos palmeirenses em grupos de WhatsApp, eu tenho grupos de WhatsApp com amigos palmeirenses. Ótimo, você é um cara democrata. Eles falavam muito dessa questão do Palmeiras. Alguns amigos colocaram, jogou como nunca e perdeu gols como sempre. Essa questão da falta de efetividade no ataque. Eu tenho a impressão que isso não vai atrapalhar nos 2 próximos jogos. O Palmeiras é um time superior, tanto ao Inter Miami, em relação ao Inter Miami, quanto em relação ao Ahly. Agora também não pode abusar de perder gol, né? Foi o que aconteceu em relação ao Ahly contra o Inter Miami. Deixou de ganhar o jogo no primeiro tempo. É preocupante se não resolver essa questão da efetividade. Contra um adversário até superior. Vimos que os 2 times têm goleiros muito bons, hein? Então,
Então, essa coisa do nervosismo, do gol não sair, acho que isso é a única coisa que pode atrapalhar o Palmeiras nessa caminhada no grupo. Nesse lance aí, que é no finalzinho do primeiro tempo, foi o Richard Rios e o Maurício. E o Estevão no começo. A bola ia voltar nos pés já de é o primeira Richard do Rios. Rios. Ele tira para não rebater justamente no pé do Rios, que para mim foi o melhor jogador da partida, o Também Richard acho. Rios. Ficou muito na área. É um volante ali que ele consegue desarmar, já progredindo com a bola, acho o melhor ali da posição do Palmeiras. Para mim, o time melhora com a entrada do Paulinho e do Alan, e para mim teria melhorado ainda mais se o Abel mantém o Estevão. Para mim, o Veiga não influenciou tanto depois que ele entra, assim. E o Estevão teve boas oportunidades no primeiro tempo, né? Duas, uma que ele chuta da entrada da área para fora, aí não teve participação do goleiro, e a outra no contra-ataque que ele entra pelo lado esquerdo. Não é nem o goleiro, se não me engano, é o zagueiro que tira. Exatamente. Parecia que o Estevão ia chutar cara a cara, que ele tinha deixado já o zagueiro para trás. O zagueiro, assim, num esforço absurdo, consegue se recuperar e tira. Mas foram duas boas oportunidades. O Estevão não foi efetivo, mas estava criando perigo. E assim, e para mim, não era... Ele criando essas oportunidades, para mim, não num lugar que ele rende mais, que é do lado esquerdo. Então, essa é a grande novidade do jogo, né? Pois é, eu não gostei. Ele ficou muito ali travado do lado esquerdo. Eu acho que quando o Abel pensa nas substituições, poderia ter pensado já deslocando o Estevão para a direita. Ou mais centralizado, né? Se você entra com o Alan ali pela direita e o Paulinho pela esquerda, você deixa o Estevão mais centralizado. Você acha que ele tirou pensando em melhorar o time tecnicamente, ou que o Estevão não estava rendendo o que ele queria, ou porque o Estevão estava cansado? Foi cansaço. Eu acho que primeiro, não sobre o Estevão. Eu não vi se alguém falou sobre isso. Não, ele não falou. Ninguém falou. Então não dá para ter certeza, mas imagino que foi por cansaço. Mas é porque ele ficou muito sobrecarregado lá na frente, né? Se você coloca o Paulinho e o Alan, você pelo menos equilibra um pouco. Eu não gostei de quem saiu, mas eu gostei de quem entrou. Os que entraram, o Veiga, Paulinho. Eu achei que o Veiga Palmeiras tem essa ficou escondido. Boa. Eu achei assim, primeiro, essa é uma das novidades que o Abel preparou, foi o Estevão pela esquerda. Ele começa pela direita, ali por volta dos 35 do primeiro tempo, ele inverte com o Maurício, e pela esquerda ele cria uma posição que ele não joga normalmente, né? Normalmente joga pela direita, começou a jogar um pouco mais por dentro, mas não pela esquerda. E eu gosto, você sabe que eu gosto de canhoto pela esquerda. Ele quase fez o gol naquele lance. Quase fez o gol naquele lance. Uma bela invertida de bola foi do Richard Rios, né? Richard Rios, foi. Uma bela invertida de bola do Richard Foi Rios. o garoto que perdeu a bola, o Rodrigo Mora. Que Uma jogada individual que ele já tinha driblado dois, foi querer driblar mais um em vez de tocar, perdeu a bola e o Richard Rios... Mais um lançamento. Jogador. Uma grande jogada do Palmeiras. Então, eu acho que aí é uma surpresa para o adversário. O que o Estevão está fazendo aqui desse lado? Ele nunca jogou aqui. E isso, durante o jogo, confunde ainda mais, porque se já começa ali, do início o técnico já está vendo, já pode... Agora, você troca no meio do jogo, já gera uma situação. Eu acho que as substituições do Palmeiras no segundo tempo foram de plano físico, para aproveitar o momento em que o Porto naturalmente iria cair de produção, no aspecto físico, e aumentar a pressão lá em cima. E eu acho que dentro disso funcionou muito. Porque aquela reta final de jogo é um vareio do Palmeiras para cima do Porto e passa pelas substituições. O Alan entrou bem, é claro que... O Alan entrou muito bem, teve uma finalização ali. Tem uma falta mal marcada. Olha essa tela aí, Eugênio. Essa tela mostra justamente o posicionamento médio, né, das ações com bola depois dos 65 minutos, que foi quando o Palmeiras começou a fazer as substituições. O Palmeiras, todo ele no campo de ataque, veja, só fica o Gustavo Gomes ali como o último homem na altura do círculo central, e o resto vai todo mundo para cima. Você abre de um lado o Alan, você abre do outro lado o Piquerez, você deixa o Flaco Lopes mais como referência na área, e todo mundo ali trabalhando para pressionar o Porto. Esse é o posicionamento médio nos últimos depois dos 65 minutos, né? Nos últimos 25 minutos de jogo ali. Enquanto o Porto, do outro lado, bem retraído, você vê que o jogador mais avançado está na altura do meio de campo. Quando fisicamente o Porto também cai muito de produção. Sim, mas esse é o retrato da blitz final do Palmeiras. Sim, ele aproveita, né, da condição do adversário. Mas ele também trabalha para isso. Por isso eu falo, as substituições que foram feitas para dar força ao Palmeiras, intensidade na frente, porque, Abel, cada vez mais no futebol, a gente precisa entender que hoje o momento sem a bola
tão importante quanto o momento com a bola. A gente só olha o jogador com a bola. E é muito importante que, inclusive, os atacantes sem a bola consigam pressionar o adversário para recuperar essa bola o mais perto possível do gol. Então, quando você faz as substituições, não é só olhando o que o jogador é capaz de fazer no momento que tem a bola. É também, e às vezes mais ainda, no que ele está conseguindo fazer sem a bola. Por isso, essas trocas todas feitas ali para dar mais pressão, dar mais intensidade, dar mais volume ofensivo. E o Palmeiras acaba não conseguindo fazer o gol da vitória, chega perto disso. Muito perto. Tem cabeçada na trave, por exemplo, do Murilo. Mas é um final de jogo em que o Palmeiras, ele encurrala o time do Porto. Eu fiquei só na dúvida ali, nessa formação do Palmeiras inicial, principalmente, né? Que o Abel não vai com o Facundo, ele vai tentando o Piquerez um pouco mais avançado, né? Com o Giai sendo, entre aspas, esse terceiro zagueiro. Aliás, o Giai, desculpa te interromper, Imagina. foi um jogador que eu achei que ficou mais abaixo no Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. Começou mal, né? Perdendo quase todos os duelos e as jogadas de perigo do Porto foram em falhas do Giai. Depois ele se recuperou, ele se acertou e se recuperou dentro do jogo, mas ele assustando muito. ele destoou do resto do Palmeiras. Porque assim, a gente tem que pontuar, né? O Porto, ele tem um bom time. É que entre os europeus, ele é o mais acessível, né? Entre aspas. Desculpa te interromper. Não, imagina. E assim, eu achei que o Piquerez contribuiu pouco. Achei que ele ficou ali sem um parceiro para tentar, de fato, fazer esse lado esquerdo muito forte, quando tem o Facundo, por exemplo, por ali, né? Então, acho que são situações ali que o Abel pode observar. O Martim Anselmi, o treinador do Porto, que ex-Del Valle, né? Enfim, machucou muitas equipes brasileiras. Ele falou, eu preparei um time para ser competitivo e eu acho que fomos até o minuto 70. Que é mais ou menos ali quando as substituições do Palmeiras acontecem. O Abel entende o momento físico que o Porto sente e coloca o time para frente, mexendo as peças, né? É legal da gente destacar o Ustari, que é o goleiro do Inter Miami, ele argentino, né? Foi campeão mundial sub-20 com o Messi, inclusive. E campeão olímpico em Pequim em 2008, também com o Messi. Pequim, e naquele mundial de 2005 com a seleção sub-20, eliminou o Brasil na semifinal com o Fábio Santos, nosso companheiro aqui, jogando pela seleção brasileira. Então, o Ustari é um goleiro que já está aí há um tempo, né? A gente fala muito sobre o Dibu Martínez, mas o Ustari é um ótimo goleiro, foi campeão com o Messi. Vamos colocar no nosso bate-papo, na nossa resenha, na nossa análise, o Gustavo Zupac, ao vivo lá dos Estados Unidos, já aparece aqui no nosso telão. E eu já vou colocar num debate sobre o Rafael Veiga, já vou começar nosso bom dia para o Zupac, porque curioso não, é normal isso. Por exemplo, a Mari não gostou da entrada do Rafael Veiga, daqui a pouco ela fala mais porque ela não gostou. O professor gostou. Eu também gostei, assim, longe daqueles jogos espetaculares, as melhores atuações do Veiga, por isso eu concordo com a Mari. Mas eu achei que ele entrou bem na dinâmica, tocando a bola, não entrou mal no jogo. E você, Zupac? Bom dia, amigo, bem-vindo. Bom dia, Bel. Bom dia, companheiros. Um ótimo dia ao Fã de Esporte. Estava acompanhando atentamente as análises dos amigos, do professor, do Eugênio, da Mari sobre o jogo. Concordo em praticamente tudo que foi dito. Acho que quando a gente tem uma visão parecida e quando os técnicos falam algo que vão nessa linha, é que a gente viu direitinho, né? Só para situar, estou no belíssimo, inigualável e lindíssimo Central Park, aqui ao meu lado, né? Essas árvores aqui são do Central Park. Aqui, para esse meu lado direito, estão os prédios, inclusive um deles é o famoso Dakota, onde morava John Lennon e que, infelizmente, ele foi assassinado quando atravessava a rua aqui no Central Park, isso em 1980, né? No mês de dezembro. Então é um dos pontos icônicos aqui do Central Park, a homenagem, né? A mandala no chão aqui, cito Imagine, uma lindíssima homenagem ao John Lennon. Então, em um dos pontos centrais, mais icônicos, mais turísticos de Nova York, ainda com movimentação muito mais local do que turista, porque são 9 horas da manhã, faz 17 graus, venta bastante, tá gelado, as lojas estão fechadas, os turistas não passaram, mas estamos nos visuais mais lindíssimos dessa encantadora cidade, que ontem acompanhou esse belíssimo jogo, infelizmente para o Palmeiras sem vitória, né, merecia, eu acho que isso é consenso. Sobre o Veiga, companheiros, eu tô mais do lado da Mari, assim, eu não gostei tanto da entrada do Rafael Veiga, não. Tecnicamente ele tem a qualidade para jogar, mas acho que em termos de dinâmica, de ritmo, né, de intensidade, que é algo
uma exigência tão grande, um DNA, um traço tão marcante desse Palmeiras do Abel, o Veiga está num giro mais abaixo e acho que ele entrou até num giro um pouco mais abaixo nesse aspecto. Eu acho que ele se beneficiou, como disse o Eugênio, de um momento em que o Porto arriou, né? O Porto baixou muito o seu ritmo físico e aí o Palmeiras se impôs. E eu acho que nesse sentido o Veiga conseguiu jogar um pouco mais. Mas em termos de rotação, por exemplo, dos que entraram, o Alan entrou muito melhor do que ele. Aliás, o Felipe Anderson, né, que saiu para o Alan entrar... muito disperso no jogo, né? Ele é um cara com boa qualidade técnica, mas participa muito pouco do jogo. O Alan entrou e rapidamente fez um lado direito mais eficiente, mais agudo do que o Felipe. Gostei do Flaco, né? Acho que o Flaco entrou ligeiro, entrou vivo, com fome de gol, e a cabeçada dele, se não pega no zagueiro, ela ia no gol, né? Mas o Veiga, propriamente dito, eu acho que não gostei muito. Acho que nesse momento, quando a gente discute as possíveis mudanças que o Abel pode fazer num time, com as opções que ele tem, curiosamente o Veiga é uma peça que a gente discute menos, se agora ele deveria voltar a ser aquele titular que ele sempre foi. Acho que outros estão mais nessa discussão, o Maurício, o próprio Flaco, o próprio Alan, o Aníbal Moreno, o Evangelista, são jogadores que hoje têm brigado mais pela posição. Do Veiga, propriamente, eu não gostei tanto assim, amigos. Que maravilha para o técnico ter opções como Paulinho, Veiga, garotos do nível do Alan, enfim, o próprio Lucas Evangelista. Isso aí é o trabalho realmente do Palmeiras, dos seus dirigentes, da sua comissão técnica, que o Abel sempre pediu de ter 2 jogadores do mesmo nível ou de níveis semelhantes para ele poder mudar durante as partidas. Tá 2-2, até aqui tá empatado. Eu e o professor elogiamos, tal. O Zupac não gostou, a Mari não gostou. O Eugênio vai desempatar. Ou então ele vai falar, estou no muro, vai ficar tudo igual. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai falar, você gostou? Agora não vai fazer mesmo. Você achou que não deixou? foi boa, produtiva a entrada do Veiga ou não ajudou, entrou mal? O que você achou? Dá uma intimidada aí, né, Eugênio? Abel, desculpa, mas assim, eu acho menos importante se o Veiga foi bem ou se o Veiga foi mal. Queria ficar no muro? Eu acho que ele, sinceramente, ele não comprometeu, mas também não brilhou. Ele entrou num contexto de jogo ali, tentou fazer o que era possível, mas também com um pouco tempo da gente poder avaliar profundamente o que foi a atuação dele. Você prefere olhar mais o coletivo, é isso? Eu acho que o mais importante então, ali diga lá. a coletividade, que o Palmeiras conseguiu fazer, e ele conseguiu fazer uma pressão organizada. Porque muitas vezes você vai só pro abafa, né? Joga todo mundo lá na área, lança a bola. O Palmeiras cruzou muito porque tinha colocado um centroavante que é bom de cabeçada, que é o Flaco Lopes. Então, naquela reta final, ele trabalhou muito, especialmente por querer cruzar. E aí você não tem muito aquele jogo por dentro ali, que de repente onde o Veiga poderia aparecer mais, né? Com uma finalização da entrada da área ou com uma tentativa de passe. Foi um jogo trabalhado naquela reta final para pressão da bola aérea e quase aconteceu na cabeçada do Murilo e naquela cabeçada já citada aí, né, pelo Zupac, do próprio Flaco Lopes, que o Marcano acaba salvando. Mas eu acho que o Veiga, esse jogador ou aquele especificamente, eles estão dentro de um contexto coletivo. Eu acho que não dá pra gente individualizar muito. Claro que aparece um pouco mais o Richard Rios. Vi elogios ontem da imprensa internacional, dizendo que vai ser muito rápido, que o Richard Rios vai estar jogando no futebol europeu. Já era para ele ter ido ano passado, depois da Copa América, onde ele se destacou muito na seleção colombiana. Até tinha proposta, o Palmeiras segurou, é um jogador muito bom. O Aníbal Moreno teve uma boa atuação, mas quase entregou um gol para o Porto no primeiro tempo, num passe errado, ali pela direita, que o Rodrigo Moura acabou finalizando. Oi? O Gustavo Gomes também, num duelo, num jogo muito difícil contra o Samu, um atacante muito duro de ser marcado, muito forte. Alto. Um cachorro quase derrubou o nosso equipamento aqui. Mas o Gustavo Gomes fez uma partidaça também. Fez sim, né? Um jogo muito físico, né? Everton bem. E o Samu é um centroavante que tem muita envergadura, né? Mas ele conseguiu levar vantagem contra o Giai. Quando ele vai para o corpo a corpo com o Giai, ele consegue criar uma boa jogada. Contra o Gustavo Gomes teve mais dificuldades. Agora eu queria tocar num outro ponto que vai além disso. Que eu acho que o Palmeiras sentiu muito o estilo da arbitragem. A arbitragem marcando todo e qualquer contato. E acabou dando muito cartão amarelo. O primeiro, por exemplo, pro Felipe Anderson, numa dividida ali, que ele chegou um pouco atrasado, pegou de raspão no pé do adversário, já toma um amarelo. Isso inibe o jogo.
Isso faz com que o time do Porto também gente. começasse a reclamar qualquer toque. No Brasil também não é assim? Foi mais. Foi mais do que no Brasil. Olha. Qualquer contato era marcada Abel. falta. Diga, Zupac. Cuidado com o cachorro aí do Central Não, Park. os jogadores do Palmeiras concordaram com o Eugênio, assim. Ontem, na zona mista, aliás, rapidinho, mudou a maneira que a FIFA organiza a zona mista, né? Que é a área que os jogadores falam depois do jogo. E vocês, companheiros de tantas coberturas internacionais, depois de um jogo em competição FIFA, todos os jogadores passavam pelo corredor onde estão os jornalistas e quem quiser parar para falar, que pare. Agora mudou, não é mais todo mundo. O clube escolhe no máximo 4 jogadores para passarem pós-jogo. E os escolhidos pelo Palmeiras, especialmente o Everton, o Aníbal e o Murilo, o outro foi o Alan, que fala menos, é menino, mas o Everton, Aníbal e Murilo, especialmente o Murilo, eles tocaram nesse ponto de que a arbitragem estava marcando tudo e isso estava incomodando os atletas do Palmeiras, não só os atletas, mas o professor Abel também, né? O Abel queria fazer aquela troca tripla e a arbitragem também estava demorando para autorizar com as marcações de falta e tal. E o Abel, bipolar como ele é, como ele mesmo se assumiu na entrevista pré-jogo, né? Ele falou, eu sou uma pessoa muito boa e muito calma antes do jogo, mas quando começa eu sou uma outra pessoa. Então o Abel bipolar reclamou, tomou um cartão, e olha que curioso, porque o grupo está empatado, né? 2 empates em 0-0, ninguém fez gol, todo mundo com 0 pontos. Como gosta de dizer o Eugênio, e eu acompanho desde os tempos de rádio, se terminasse hoje o grupo do Palmeiras, o Palmeiras não se classificaria por causa do cartão do Abel, porque assim, o Al-Ahly foi o que tomou menos cartão, né? Como está tudo empatado, o que desempata é cartão, depois de pontos, vitória, saldo, gols marcados e tal. O Al-Ahly foi quem tomou menos cartão, os jogadores de Palmeiras e Porto tomaram o mesmo número de cartões amarelos, Palmeiras está em terceiro porque tem um cartão a mais, o cartão do Abel em reclamação à arbitragem. Se toma no próximo jogo também está fora do outro, né? Então, assim... Ele estava até um pouco mais calmo que o de costume, mas chegou o momento que ele explodiu. Eu penso que olha a classificação aí, ó. O Palmeiras, ele sempre reclama muito de arbitragem. Eu, particularmente, não vi nenhuma grande novidade nas reclamações do Abel e dos jogadores. Eles sempre reclamam durante os jogos, inclusive. Mas aqui é uma distância muito grande. Desculpa, Abel, pode falar aí, mostrar não, aí. é isso que o Zupac falou. Né? Tá tudo empatado. Um ponto para todo mundo. Porque os 2 jogos foram 0-0, é um ponto para todo mundo, ninguém fez gol, Saldo ninguém gol sofreu zerado, gol. Aí o critério de desempate é o cartão. É isso, vai para essa... Mas não vai ser isso que vai decidir se o Palmeiras vai ou fica, né? Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!